Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 31ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. Na estrada com Isaac. Isaac tinha 1 ano de idade quando fui para a estrada com minha equipe, que só crescia. No começo desse tempo, a banda era composta pelos integrantes do 4x1 e era relativamente fácil viajar em família. Mas logo tivemos de tomar uma decisão. A banda, da qual Emerson era o líder, estava indo de vento em popa, com uma linguagem jovem e cheia do Espírito Santo. Logo passamos a dividir os eventos pelo Brasil afora. Os meninos do 4x1 estavam provando um romper ministerial sobrenatural e começaram a viver muitos milagres, pois o Emerson, à frente da banda, pregava e ministrava sobre enfermos e drogados. Mas logo tivemos de decidir por multiplicar o ministério. Os integrantes do 4x1 foram enviados e o Emerson reorganizou a banda com outros meninos ainda crus no ministério, mas cheios do Espírito Santo. Esse foi um novo tempo de preparação para todos nós. Isaac era um bebezinho. Preparei a mochila dele e entendi que nesse tempo seríamos eu, ele e a Mema na estrada. Mema é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela nunca exerceu seu ministério diante do púlpito, mas me acompanhando, ela ganhou o mundo, profetizando as nações. Ela cuidou do Isaac e hoje cuida da Laura, já vou falar da minha árvore forte. Ganhamos os céus em aviões pequenos e grandes. A banda se organizava entre bolsas, o carrinho, o bebê conforto e a cadeirinha. Viajar o Brasil como criança era uma verdadeira produção. Cidades distantes, bolsas de remédio, repelentes, papinhas, água mineral e muita disposição. Histórias mil de bichos, pererecas e lagartas interagindo com Isaac. Ele se adaptou bem e os meninos da banda o receberam como um mini integrante. Eles se divertiam com as gracinhas do meu bebê. Em todas as cidades, eu entrava no palco com Isaac entrelaçado à minha cintura. E muitas pessoas foram curadas de esterilidade nesses momentos. Assim, apresentei o Isaac ao Brasil. Ele saltitava e agitava as mãozinhas, sorrindo e gritando bem alto para a multidão, confirmando assim o significado profético de seu nome, Alegria de Deus. Dormíamos pouco, e a dificuldade para acertar os horários de voos e hotéis em que pudéssemos descansar foi crucial para a decisão que tivemos de tomar. Eu estava cansada de ser mal interpretada ao pedir aos contratantes horários melhores para viajar ou hotéis onde pudéssemos comer de madrugada. Alguns tinham certeza de que eu havia me tornado uma superstar por querer me hospedar em lugares melhores e com ar-condicionado. Passei a pagar eu mesma algumas estadias, a fim de não ser mais mal interpretada. Eu chegava em casa, trocava de mala e encontrava meu marido no elevador, que também estava chegando para trocar de mala e voltar para a estrada com o 4x1. Na ocasião de uma turnê pelo norte do Brasil, as duas equipes se encontraram no aeroporto de Belém. Nós nos abraçamos e sorrimos enquanto corríamos em direções opostas para pegar os próximos voos, cada banda com seu destino no interior do Belém. Isaac já estava com 2 anos. E quando viu o pai no aeroporto, não sabia o que dizer e gritou: "Papai, mamadeia." Nós choramos e seguimos, mas a partir daquele dia começamos a orar sobre aquela distância. O Emerson tomou uma decisão muito séria, deixar o 4x1 e voltar para nós. Foi muito difícil, mas ele buscou a resposta de Deus e recebeu essa direção. Os meninos do 4x1 sempre se amaram muito e viveram um tempo de dor após essa separação. Meus limites. Continuamos viajando muito. O Emerson ainda cumpria a agenda do 4x1 e se desdobrava para também viajar conosco. Nessa época, as canções do novo CD nasciam. Eu estava muito cansada. E conhecendo as condições de algumas cidades, passamos a deixar o Isaac em casa com a Mema. A intenção era criar alguma rotina para o nosso filho. Então, levávamos nas viagens durante a semana e o deixávamos em casa nos fins de semana. Depois, invertíamos essa ordem. Minha agenda borbulhava e eu não tinha ideia de como organizá-la. Entrei num looping de viagens, que chamo de roda do hamster. Várias vezes eu acordei sem saber em que cidade estava. Cheguei a entrar no palco em Imperatriz do Maranhão e dizer boa noite, Belém. Nessa época, isso aconteceu muito, mas dei um basta no meu ativismo depois de uma experiência sinistra no interior de São Paulo. Estávamos há mais de uma semana fora de casa e eu achei que voltaríamos para o Rio de Janeiro.
Chegando ao aeroporto, o produtor que trabalhava comigo disse que seguiríamos para outra cidade. Não sei o que aconteceu comigo, mas senti uma raiva subindo no meu peito e gritei com ele bem alto. Eu sou uma mãe. Você não pode fazer isso comigo, eu tenho filho. De repente, uma lâmpada explodiu sobre a cabeça dele e espatifou caquinhos pelo chão do aeroporto. Eu estava no limite. Como poderia seguir ministrando assim? Precisava tomar as rédeas de minha vida novamente. Não há sucesso ministerial que justifique o fracasso familiar e o divórcio. Temia por meu ministério e por minha família, mas precisava cumprir a agenda que o produtor havia assumido em meu nome. Foi aí que retomei um tempo de estudo profundo e busca da palavra de Deus, pois não tinha vislumbrado tudo o que ainda viveria. Eu ainda não compreendia que era hora de romper ministerialmente e assumir o lugar de liderança em minha produtora, que logo se converteu em um ministério missionário profético, mas eu ainda beberia algumas taças amargas. CD Profetizando as Nações. O pastor Livingston me presenteou com um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Sorvi aquela literatura junto com o estudo de libertação. Minha cabeça dava voltas e voltas naqueles dias. Confesso que profeticamente é muito desgastante quando as revelações começam a acontecer. Eu tentava não me envolver com o que via, mas estava completamente embebida e envolvida. Minha alma pegava fogo. Havia muitas coisas para organizar antes de romper com o Profetizando as Nações. O ministério profético costuma ser bem incômodo, pois se move na contramão da moda e na contramão daquilo que é cômodo. E todo esse incômodo toma primeiramente o profeta. Comecei a gerar a visão do novo CD estudando sobre a igreja perseguida. Sonhava com os mapas. Comprei vários atlas e pintei freneticamente as nações enquanto orava e cantava. Mema já estava bem acostumada com minhas maluquices proféticas. Minhas amigas também já conheciam as maneiras como Deus me trazia visões. E logo perceberam que algo forte estava acontecendo. Por outro lado, eu ainda tinha muita dificuldade para me fazer entender diante de outros membros da minha equipe. Para mim, as visões são sempre muito claras e eu vou falando delas como se todos vissem a mesma coisa. Agora entendo um pouco melhor que preciso de um tempo de intercessão e de estratégia para trazer a revelação à minha equipe. Fiz contato com o Ministério Portas Abertas, que me acolheu e me deu todos os dados que eu precisava para compor o novo CD. Mergulhei mais uma vez em relatos e estudos de fatos reais de perseguição e tortura a cristãos ao redor do mundo. Meu peso de intercessão redobrou, e eu já não dormia normalmente há algum tempo. Chorava e clamava pelos irmãos presos e torturados por pregarem o evangelho. Mas isso era algo completamente inconveniente de se falar publicamente. As pessoas não queriam saber deste assunto. Elas queriam tirar o pé do chão e cantar. Eu, todavia, estava atada a essa causa pelo pescoço e de maneira nenhuma mudaria meu discurso. Era hora de nadar contra a maré. Enquanto estudava, eu também viajava. E quando chegava em casa, as canções borbulhavam. Foram 16 canções em um só CD, e ainda tive de tirar muitas outras. Foi o maior repertório da minha carreira até então. Emerson compôs a canção Profetizando as Nações na madrugada do grande tsunami de 2004 na Ásia. Horas antes da tragédia, recebemos essa canção. Estávamos na sala orando, lendo a Bíblia, e ele tocando o piano branco debaixo da escada caracol do apartamento. Nossos corações pegavam fogo diante dos mapas espalhados na mesa de jantar. Emerson começou a profetizar cantando: "O dia chegou. Um estrondo se ouviu. Mais uma trombeta soou, profetas se levantam, com autoridade dizendo, assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste a voz do Senhor. Derrete os montes, estremece a terra, ressuscita mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações." Pela manhã, quase não acreditamos nas imagens da devastação do tsunami que a TV mostrou. Fomos tomados por um grande temor e seguimos debaixo da revelação recebida. Dias depois, fomos a um restaurante que costumávamos frequentar. Eu levei o livro Torturado por Amor a Cristo e fui compartilhando com Emerson toda a visão do CD. Desenhei um rascunho da capa, a roupa que usaria, a cor da bata, as bordas douradas, a mão junto ao rosto e os instrumentos de percussão. Também esbocei o livrinho com as informações dos países, o desenho da janela 10x4, a mistura de áreas não alcançadas pelo Evangelho com áreas de perseguição religiosa, o desenho da então janela túrquica
que era um pouco menor que a de 10x40, e o gráfico com o ranking dos países perseguidos. Eu queria que as pessoas aprendessem no encarte do CD. Queria ainda mais, doar parte do meu lucro para a missão Portas Abertas. Emerson ouviu tudo atentamente e fez aquele silêncio que só os homens sabem fazer enquanto uma mulher fala. Pensei. Ele está pensando em como vai pular, mas eu sei que ele vai pular. Ele é um missionário. Então ele deu um sorrisinho de lado e disse, vamos lá, vamos entrar em estúdio. Ele é sempre contido. Se me deram muita corda, eu saio do chão. Mergulhei no projeto. Cada canção que eu criava já colocava as vozes guia, os contracantos e arranjos vocais. Muitas coisas ficaram valendo e nem precisei regravar. Tudo vinha pronto do céu. Eu apenas repeti o que ouvia. Nessa época, retomei o contato com o pastor Ari Caetano, meu primeiro pastor, que depois de muitas telefonadas e conversas para matar a saudade, foi até o estúdio da MK ministrar sobre mim a unção profética dos 16 anos de jejum de 40 dias. Na comunidade da Vila da Penha, jejuávamos todo ano por 40 dias, orando e chorando por um avivamento nacional. Eu já não congregava mais na comunidade, mas fiz parte desse momento precioso durante alguns anos. Pastor Ari chegou ao estúdio da MK durante uma gravação de base. Levou sua botija de azeite que derramou sobre nossas cabeças. Nós da equipe ficamos no chão chorando e chorando por muito tempo, caídos no poder falando em línguas. Estávamos atravessando as águas ministeriais daquele tempo. Acredito em ciclos espirituais. De tempos em tempos, rompemos para uma nova direção até as profundezas de Deus. Enquanto gravávamos, viajávamos, e foi nesse tempo que vivemos alguns livramentos sobrenaturais. Obrigada por acompanhar este momento de leitura do livro Fernanda Brum, e foi assim.